chega a resumir toda a Bíblia. Nicodemos era um grande fariseu e mestre em Israel, e por sinal um homem muito religioso que conhecia a lei de Moisés de uma ponta à outra. 2. Ele foi ter com Jesus para procurar saber sobre o que fazer para entrar no reino de Deus, sendo um grande cumpridor da lei. Isso implica que Nicodemos entendeu que o seu grande nome, conhecimento e todas as suas obras não pareciam lhe ser suficientes à sua alma, e que essas mesmas coisas poderiam lhe dar acesso ao reino celestial. 3. Jesus sabia que era Nicodemos, e mesmo assim lhe falou de coisas que, no ponto de perspectiva humana, parece ensino para a escola dominical, razão pela qual o próprio Jesus exclamou em João 3, versículo 10: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Talvez fosse porque as coisas mais difíceis de compreendê-las são realmente as mais simples. 4. Jesus está dizendo a um grande fariseu e mestre da lei que ele deve nascer de novo e se arrepender dos seus pecados. Jesus está dizendo para este grande mestre em Israel de que, se não crer no Messias que foi enviado e que o esperou, assim como todo bom israelita, não herdará o reino dos céus e que já está condenado. O que podemos concluir com isto? Que o Senhor Jesus não trouxe a mensagem da salvação e condenação primeiramente para o descrente, mas sim para os crentes. Sim, podemos ir muito mais. Jesus não só está evangelizando um crente, mas um religioso, fariseu, mestre da lei em Israel, um dos principais dentre os judeus e bem conhecido, famoso e com posse. João, capítulo 19, versículo 39 a 42, prova isso. Por isso, Israel nos dias atuais por todo Israel nos dias atuais, seria um grande apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, homem de Deus, pregador, levita do Senhor, rapper gospel, ou coach, ou por aí em diante. Na verdade, a mensagem da salvação e da condenação eterna é principalmente para a igreja antes de ser para o mundo. Vamos lá provar isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, Jesus disse: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam de falsas ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-lhe: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Pode ver que esta passagem Jesus se refere à igreja e não ao mundo. Então ele está dizendo que vai mandar ao inferno pessoas que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram até milagres, sem falar daqueles que subiram no altar só para cantar, para motivar, para falar de negócios, de dinheiro, de fama e confortar uma geração a continuar a viver no seu pecado. Ele diz que naquele dia dirá que nunca os conheceu. Naquele dia não estará negando as libertações, não estará negando as profecias, não estará negando os milagres. Ele estará negando o conhecimento das pessoas que realizaram as mesmas obras. Vamos provar com mais uma passagem. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51. Quem, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo: o meu Senhor demora, e passar a esmagar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios. Vejamos a expressão comer e beber em Lucas capítulo 17, versículo 26 a 29. A Escritura nos diz expressamente que na época de Noé e na época de Ló, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e prometiam-se em casamento. Compravam, vendiam, plantavam e construíam. Porém,
Ainda assim veio o dilúvio e choveu fogo e enxofre do céu para destruir a todos. Assim também sucederá no dia da revelação do Filho do Homem. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejamos que nesta passagem Jesus está a falar de servos, na qual dentre eles tem o servo fiel e o servo infiel. Jesus está a dizer ao servo, não ao crente, não ao cristão, não ao mundano, mas ao servo que foi infiel. Jesus lançará a sorte com os hipócritas no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Brevemente saberemos neste lugar. Vejamos uma outra passagem para provar isso. É Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, onde o Senhor fala a respeito das 10 virgens que tinham um mesmo noivo, nas quais as 5 delas eram nécias e outras 5 tolas. Eram nécias e outras 5 prudentes ou sábias, e todas elas carregavam algo em comum: lamparinas, lâmpadas ou candeias, e tinham outra coisa em comum: todas elas aguardavam pela vinda do noivo. E eis uma outra coisa em comum: aguardavam-no no mesmo lugar. E eis uma outra coisa ainda em comum: todas elas adormeceram. E eis uma outra coisa ainda em comum: todas elas conheciam a voz do amigo do noivo e podiam ouvi-lo. Eis ainda uma outra coisa em comum: quando o amigo gritou, eis aí o noivo, saía ao seu encontro. Todas despertaram do sono, nenhuma continuou dormindo. O que significa que não é o dormir que vai nos levar ao inferno, porque todos iremos despertar com a voz do amigo do noivo. Mas vem aí a diferença entre essas 10 virgens. 5 delas haviam levado consigo azeite, 5 não haviam levado. Mas o verdadeiro problema não estava aí, porque o noivo conhece as suas noivas, ainda que não tenham azeite na lâmpada. E ele não está vindo para casar com o azeite, mas sim para se casar com as suas noivas. Só que ao invés das 5 nécias ir ao encontro do noivo, assim como disse o amigo, elas se levantaram sim para caminhar, mas não para irem ter com o noivo, mas sim para o mercado. Eu entendo o mercado como um lugar de venda, um lugar de negócios, um lugar de compra, isto é, um lugar de troca de interesses, porque preocuparam-se em ter o azeite e ter a unção para curar, para libertar, para profetizar, para realizar milagres, do que caminhar ao encontro do noivo. E quando elas voltaram, é tão incrível que elas já tinham azeite, mas a porta estava fechada. E Jesus disse no versículo 12 e 13: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Uau! Está a se falar da noiva e não dos gentios. Está a se falando de alguém em quem já havia um compromisso. Está a se falar de alguém em quem o próprio noivo conquistou um dia, mas ao caminhar para uma direção errada, levou o noivo a dizer que não conhecia a ela. Jesus um dia dirá para uma igreja que é dele, que ele não a conhece, por causa da direção errada que esta igreja tomou. E temos ainda uma outra passagem, dos versículos 14 a 40, onde o Senhor Jesus conta a respeito de um servo que, ausentando-se do país, a respeito de um senhor que, ausentando-se do país, lhes confiou os seus bens, 3 servos ao todo, segundo a capacidade de cada um, na qual ao primeiro deu-lhe 5 talentos, e este multiplicou, 5 passando a ter 7. E ao segundo confiou-lhe 2 talentos, ele multiplicou, passando a ter 4. Porém, ao terceiro confiou-lhe 1 talento, e este, desprezando a quantia que lhe fora confiada, e desprezando o Senhor que lhe confiou, não fez nada com o talento a não ser enterrado. Pelo que, na volta do seu senhor, ele respondeu o seguinte: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui está a falar de um servo preguiçoso, relaxado,
não criativo e arrogante. Vejamos qual foi a resposta do Senhor. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tendes, porque a todo o que se lhe dará, terá a todo que tem se lhe dará, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14. Jesus tirou a vida de uma árvore que não usou da vida que ela tinha para gerar vida. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vejamos ainda uma outra passagem. Ainda estamos na igreja. Por muito tempo vivemos pensando que o inferno e o julgamento será para os pecadores. Mas a Bíblia está nos provando que até mesmo aqueles que têm o nome de igreja ou carregam consigo o nome de Deus irão para o inferno por conta da sua falsidade e hipocrisia no ato de ser igreja. Vejamos ainda uma outra passagem sobre a igreja. Parece que Jesus se dedicou muito a falar de como ele julgaria a igreja em Mateus capítulo 25. Uau! Do versículo 31 a 40, Jesus fala de cabritos e ovelhas. Há uma coisa interessante, que é, assim como as ovelhas têm um pastor, os cabritos também têm. E o alimento que se dá às ovelhas é o mesmo que se dá aos cabritos. E a água que se dá às ovelhas é a mesma que se dá aos cabritos. Logo podemos constatar que os cabritos e as ovelhas têm o mesmo pastor, ouvem da mesma palavra e são batizados pelo mesmo Espírito. Logo estão na mesma igreja, participam dos mesmos cultos e o pastor cuida de todos eles. Mas há uma coisa incrível dentro dessas ovelhas e cabritos do reino de Deus. Mesmo agora estou falando com ovelhas e cabritos. É que elas têm a mesma aparência. Ou seja, parecem todos ovelhas. Assim como João é parecido com trigo. Assim como os 70 discípulos do mesmo mestre com os 12. Assim como Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos. É tão incrível que são todos parecidos. Agora, quem são as ovelhas? São os que não somente têm nome de cristão, mas têm um caráter e vida cristã. Os que o alimentaram quando ele teve fome. Os que o deram de beber quando ele teve sede. Os que lhe hospedaram quando ele era forasteiro. Os que lhe vestiram quando ele estava nu. Os que o visitaram quando ele estava enfermo. Os que foram ver quando ele estava preso e por sinal não o fizeram diretamente a ele, mas a qualquer um dos seus pequeninos irmãos. E os cabritos são os contrários de tudo isso. Eles não dão de comer aos famintos, não dão de beber aos sedentos, não hospedam os forasteiros, não vestem a ninguém, não visitam nenhum enfermo, nem visitam os presos, e não fazendo a um desses pequeninos, não o fizeram a ele. Porque tudo o que nós fazemos aos homens, nós o fazemos a Deus. Atos capítulo 9, versículo 4. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui está a última passagem que acabamos de ver. Jesus não está falando de servos, não está falando de igreja no seu todo, mas está falando da nossa vida particular como cristãos. Então podemos concluir que todos os servos serão julgados, toda a igreja será julgada e todo cristão será julgado. Em suma, teremos servos de Deus salvos, servos de Deus no inferno. Uma igreja salva e uma igreja no inferno. Cristãos salvos e cristãos no inferno, porque não foram propriamente, mas apenas o diziam ser.
Sabemos que, como diz a Escritura, que a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será requerido. Logo sabemos que a igreja foi mais dada em relação ao mundo. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 14, Efésios capítulo 4, versículo 7 a 16, Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20, Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15, Lucas capítulo 9, versículo 1 a 6, Lucas capítulo 10, versículo 1 a 12, João capítulo 20, versículo 21 a 23, Atos capítulo 4, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 12 a 17. Nos mostram claramente que nós, como igreja, muito fomos dados. Ainda na igreja, em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, nos ilustra claramente no versículo 21 que essas pessoas cheias de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicidas, cheias de contenda, dolo e malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfeitos, sem afeição natural, sem misericórdia, homossexuais, idólatras, são indesculpáveis por não serem pessoas que não conheciam Deus, mas que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, incalculando-se por sábios, acabando por se tomar por loucos, por haverem mudado a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como achados quadrúpedes e répteis. Por essa razão, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam ou praticaram, e que não somente praticam, mas também aprovam os que praticam, a estes, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão e injustiça que se encontra em seus corações e no seu modo de viver. Podemos entender que não são mundanos porque tinham conhecimento de Deus, mas tendo, mesmo assim, resolveram andar pelos seus próprios caminhos. Por isso que a Bíblia diz que são indesculpáveis, ou seja, não terão nada para se justificar diante do grande juiz. Estamos tentando provar de todas as formas possíveis, segundo as Escrituras, que a salvação e a condenação foi oferecida primeiramente à igreja. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. O Espírito Santo falou por meio da vida do apóstolo Paulo a respeito de coisas que aconteceriam dentro da igreja e não fora, dizendo que nos últimos tempos, colocando a referência que já estamos no último tempo dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e que exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis quantos conhecem plenamente a verdade, e que também os seres humanos serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, que penetram solidariamente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias fações, que aprendem por sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, parecidas com Janes e Jambres, que resistiram a Moisés,
e eles também resistem à verdade. Homens totalmente corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu àqueles. Assim como Ananias e Safira foram expostos e mortos diante de toda a congregação por haverem tentado mentir para o Espírito Santo, assim como Pedro expôs a Simão, o mágico, por haver tentado comprar o poder de Deus, assim como Paulo declarou cegueira sobre Elimas, o mágico, por tentar afastar o propulsor da fé, assim também será para com todos estes que da tal forma procedem no meio da igreja. Essas passagens estão em Atos capítulo 5, versículo 11, capítulo 8, versículo 9 a 13, capítulo 13, versículo 4 a 12. Em Romanos, capítulo 2, versículo 16, todos estes fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus há de julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens. O apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas Tadeu, que sou eu, não perderam a oportunidade de deixar ficar a sua opinião a respeito destas coisas. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 3 e 4, e 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22, e Judas, capítulo 1, versículo 1 a 16, onde eles dizem o seguinte: que haverá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão ou procurarão mestres para si mesmos, que lhes ensinarão segundo suas próprias cobiças ou vontades, como que sentindo coceiras no ouvido, e se repulsarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, e que assim como surgiram muitos falsos profetas, e surgirão ainda muitos falsos profetas, como disse o Senhor Jesus, haverá também entre nós muitos falsos profetas e mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, e já tem sido infamado. E que também, movidos por avareza, farão comércio de nós com palavras fictícias, porém para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, porque se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes os precipitou no inferno e os entregou ao abismo das trevas, reservou-os para o juízo e não poupou o mundo antigo, deixando apenas Noé e mais 7 pessoas, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, tendo ordenado a ruína completa, e preservou apenas Ló e mais 2 filhas, quanto mais aqueles que andam segundo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, sendo que até mesmo anjos, que são maiores em força e poder, não proferem juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo justiça por salário de injustiça que praticaram, recebendo maldade por salário de maldade que praticaram, recebendo arrogância por salário de arrogância que praticaram, recebendo morte por salário de morte que praticaram, considerando como um prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais notas e deformidades eles se regalaram nas suas próprias mistificações, enquanto paquenteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o rei do caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e que por sinal recebeu o castigo da sua transgressão, falando o animal com voz humana para refrear-lhe a insensatez dele como profeta. São como fontes sem água esses homens, como névoas impelidas por temporal, porquanto proferindo palavras
jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da condenação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram influenciar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado pior que o primeiro, pois melhor que fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, darem costas, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esses são os que com eles aconteceu o seguinte provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pois, havendo sido libertos do Egito, de seguida foram destruídos, porque não creram. Pois assim como os anjos que não guardaram seu estado originário, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem guardados sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Estes homens seguiram o caminho de Caim e pereceram na revolta de Corá. Eles são como rochas submersas. Em nossas festas de fraternidade baqueteiam-se conosco, sem o menor pudor. São pastores que apacentam-se a si mesmos. São nuvens de água impelidas pelos ventos, árvores sem folhas nem frutos, duas vezes mortas e arrancadas pela raiz. São como as ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias indecências e sujidades. São estrelas arrogantes, são murmuradores descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive proclamando grandes arrogâncias e usam da adulação para conquistarem os seus próprios objetivos e interesses, e que virá o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo e convencer todos os ímpios acerca de todas as coisas iníquas e ações malignas que praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. E a estes está reservada a negridão das trevas por toda a eternidade. Estou a ler rápido por causa do ser longo. Aleluia. E essas palavras também os apóstolos direcionavam para a igreja. Vamos ver as últimas passagens direcionadas à igreja. Desta vez é o próprio Senhor Jesus ressurreto e glorificado, falando diretamente com a igreja. Podemos ver logo no primeiro versículo do livro de Apocalipse, que ele começa com a palavra revelação, que quer dizer Apocalipse, mas ele diz que é a revelação ou Apocalipse de Jesus Cristo, não uma revelação de João. Porém, essa mesma revelação, Jesus Cristo foi dado por Deus. Mateus capítulo 24, versículo 36. O Senhor Jesus diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, a não ser apenas o Pai. Podemos notar que apenas o Pai tinha a revelação. É Apocalipse, no versículo 1. Diz claramente que Deus levou a revelação que apenas ele tinha e deu a Jesus. E Jesus levou a revelação e a entregou ao anjo. E o anjo levou a revelação e a entregou a João. E o João levou a revelação e a entregou aos 7 anjos, os servos das 7 igrejas da Ásia. Igreja de Efésio, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Para que estes servos entregassem a revelação à igreja. Consolai-vos uns aos outros com estas coisas que disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Pelo que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O livro de Apocalipse não é o único livro que fala a respeito das coisas do tempo do fim, mas é o maior livro que fala a respeito das mesmas e se focaliza apenas nelas. Não é incrível que o único livro que o Senhor Jesus se dedica para trazer como revelação é o livro que ele só fala a respeito do fim?
A revelação é para as 7 igrejas. Talvez seja por isso que capítulo 1, versículo 4, haviam 7 espíritos que se achavam diante do trono. E no verso 2 haviam 7 candeeiros de ouro. No verso 16 haviam 7 estrelas na sua mão direita. No capítulo 5 havia um livro com 7 selos. E no versículo 16 o próprio Jesus tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E que depois de se ter aberto o 7º selo no capítulo 8, viram-se no verso 6 7 anjos que tinham 7 trombetas. E no capítulo 10, os versículos 3 e 4, haviam 7 trovões. No capítulo 15, novamente vemos 7 anjos com 7 últimos flagelos de cólera de Deus. E o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta que Noé, o pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, foram preservados do dilúvio sobre o mundo antigo dos ímpios. No mundo antigo. Aleluia. O que me dá a entender que Noé é Jesus e que as outras 7 pessoas são as 7 igrejas. Não é de admirar que Adão teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete, sendo Caim a velha aliança, Abel a segunda aliança, e que o terceiro filho chamava-se Sete. E também não é de se admirar que na segunda multiplicação o Senhor Jesus tinha multiplicado 7 pães e 2 peixinhos. Não é de se admirar que em Atos capítulo 6 a igreja tinha escolhido 7 homens para o serviço do diaconado. E por fim, não é de se admirar que Deus na primeira aliança trabalhou 6 dias e na segunda aliança trabalhou 7. João capítulo 5 versículo 17 prova isso. Então podemos proferir ou referir que desde o início o projeto das 7 igrejas sempre esteve no coração de Deus. Logo na primeira igreja, na igreja de Efésios, vamos saltar. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vamos lá. Deus, Jesus e o Espírito Santo são conhecidos e aceitos pelo mundo por meio da igreja. Ou seja, a igreja é a embaixada de Deus na terra. Logo, por causa da igreja, o mundo conhece e ama Deus. E da mesma forma, por causa da mesma, o mundo desconhece e odeia Deus. O odeiam porque o desconhecem. Desconhecem porque a embaixada não está a fazer bem o seu trabalho. Em outras palavras, a igreja é culpada por cada enfermidade não curada, por cada morto não ressuscitado, por cada milagre não realizado, por cada pessoa que morre sem nunca ter ouvido falar de Jesus, por cada órfão e viúva não cuidados, por cada preso não visitado, pelo crescimento do índice da prostituição, pelo crescimento do índice de tráfico e de consumo de drogas, cigarros e bebidas alcoólicas, pelo crescimento do índice de suicídio, criminalidade, violências sexuais, domésticas e violência dos direitos humanos, pelo crescimento do índice de acidentes, macumbaria, bruxaria, feitiçaria, curandeirismo, idolatria, homossexualidade, legalização do aborto, necrofilia, que é dormir com cadáveres, ou zoofobia, que é dormir com animais, tráfico de seres humanos e venda de drogas, corrupção, pedofilia e por toda e qualquer maldade, perversidade, desumanidade e irracionalidade cometida nesta terra, em que a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a imagem de Deus, se encontram principalmente nesses últimos tempos. Jesus disse: vós dizeis que daqui a 4 meses virá a colheita, e eu, porém, vos digo, levantai os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E uma igreja que foi chamada para a colheita, ela se senta e relaxa. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Até que os campos que estão verdejantes se sequem e não sirvam para mais nada, a não ser para ser lançado no fogo. Meu Deus. O inferno, a descrição,
Em poucas palavras, o que seria o inferno? O inferno em grego, Colase, Hades, Tártaros, Catastônios, Geema, Aionia, Pirá, e em hebraico aramaico, Shininá, Sheol. É um submundo profundo debaixo da terra, lugar de punição, tormento, sofrimento, sombrio, sem vida, sem água, sem fôlego, e fogo eterno aonde serão colocados todos os que sem Jesus morreram nesta terra, exceto os que serão julgados pela lei natural antes da graça. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. A Bíblia fala do inferno como lugar de choro, ranger de dentes, onde o verme não se queima e nem o fogo se apaga. Já estou para terminar. Quem são os que irão para o inferno? Os que não cortaram a sua mão que os fez pecar, os que não arrancaram os seus olhos que os fez pecar, os que fazem os seus pequeninos tropeçar, os hipócritas, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos evangelistas, os falsos pastores, os falsos mestres, os que matam em nome de Deus, os que julgam sem antes fazerem uma autoavaliação, os que não dão de comer aos famintos, não dão de beber aos sedentos, não hospedam os forasteiros, não vestem a ninguém, não visitam a nenhum enfermo e nem visitam os presos, pessoas cheias de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicidas, cheios de contendas, fofoqueiros, assassinos, mentirosos, covardes, incrédulos, abomináveis, impuros, feiticeiros, tolos, cheios de malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, perfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, homossexuais, idólatras, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, que penetram sorrateiramente nas casas e que conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem e que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, homens totalmente corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, que andam segundo a carne, andam em muitas paixões, menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercido de avareza. My God and my Father, for those that come. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça e que por sinal recebeu o castigo da sua transgressão, falando o animal com voz humana para refrear a insensatez dele como profeta. São como fontes sem água, são como névoas impelidas pelo temporal, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir do erro. My God and my Father, e todos os cães, em suma, todo pecador não remido pelo sangue do Cordeiro, imaculado de Deus, que não lavou as suas vestes, esses não terão direito à árvore da vida e nem de entrar na cidade pelas portas, porque vão para o inferno. Já estou a terminar, se eu for do último tópico. Porque todos pecaram e destruídos foram da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. João capítulo 11. Até um certo ponto diríamos que todos vamos ao inferno. Porém, contudo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O ser humano não irá ao inferno por conta dos seus pecados, mas por ter rejeitado o Filho de Deus,
a graça e a remissão e o evangelho. Se eu sou escravo de um certo senhor e sou comprado por um outro senhor, sou liberto da lei do primeiro senhor, passando a estar sujeito à lei do segundo senhor. O mundo não aceita Cristo porque considera a liberdade que Cristo dá em escravatura e considera a escravatura que o mundo dá em liberdade. Uma coisa que não podemos negar, de uma forma ou de outra, o ser humano sempre será escravo. Só cabe a ele escolher o seu Senhor. Porém, alegro-me em saber que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, a saber os que crêem no seu nome. Aleluia! Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Isaías capítulo 2, versículo 12. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso com assolação. Isaías capítulo 3, versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Isaías capítulo 22, versículo 25. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50, versículo 30. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão conforme o seu caminho. Lhes farei com que todos os seus e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7, versículo 27. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Senhor, o disse e o farei. Ezequiel capítulo 22, versículo 14. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 7. No dia em que o Senhor há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos capítulo 2, versículo 16. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não for achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podemos observar que até mesmo os céus e a terra fugiram a Cainô naquele dia, não se achando lugar para eles, e acrescento dizendo, será um dia de som e de silêncio, um dia de luz e de escuridão, um dia de paz e de conflito, um dia de morte e vida, um dia de bem e de mal, um dia de pagamento, um dia em que não será a palavra a ser revelada, mas os segredos dos homens. Sim, você vai ser exposto naquele dia, pois tudo o que faz, o que vês, o que ouves, o que tocas, o que fazes, deverás responder, porque de o ter feito.
Finalmente, o Senhor vingará todo o sangue derramado desde a de Abel, e toda a injustiça cometida será dado o salário por ela. Apocalipse capítulo 19. Pois Ele é o Deus justiceiro que não descansa enquanto não houver justiça. Eu creio que toda a injustiça cometida pela igreja, pelos homens, pelo mundo, tem tirado o sono de Deus. Se bem que Ele não dorme, mas Ele só descansa, só vai descansar após haver cumprido todas as coisas. Para terminar, último tópico. Só que uma página semana não faz a tudo. Qual foi a pregação de Jesus e dos profetas, assim como dos apóstolos, para evitar o inferno? Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao terceiro dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os meus servos e os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas nem me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Jeremias capítulo 7, versículo 25 e 26. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: se não houve a Moisés nem os profetas, tão pouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Lucas capítulo 16, versículo 29 e 31. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Quando porém entrardes em uma cidade e não vos receber, saí pelas ruas e aclamai, até o pó da cidade que se nos pegou nos pés contra vós, sacudimos contra vós outros. Não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Então saiu Ló e disse aos seus cheiros: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, o Senhor está falando para vocês. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, rejeitam a mim. É a mim que eles rejeitam. E quem me rejeitar a mim, rejeita aquele que me enviou. Por isso que eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a uns matareis, e outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que dentre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, até matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que estas coisas hão de vir sobre esta presente geração. Vós dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, certamente não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim, pois, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que matais, dos que mataram os profetas. Terminai, pois, de encher a medida do pecado dos vossos pais, cobras venenosas, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus pequeninos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quisestes. Com isso podemos concluir que os céus sempre investiram para a salvação do homem, pelo envio de profetas
pelo estabelecimento da lei, pelo levantamento de ministérios, do ministério sacerdotal e levítico, vindo o Filho do Homem para iniciar e consumar a verdadeira obra da salvação, e ainda assim não parou ele de enviar. Nesta era da graça, tem-nos enviado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, servos e servas, homens e mulheres de Deus, e acima de todos eles, o maravilhoso e grandioso e o poderoso, o doce e o amável Espírito Santo, que tem acompanhado e estado com a igreja desde o dia de Pentecostes até o dia de hoje. Louvores e graças sejam dadas a Ele nesta hora e neste lugar. Porém, o ser humano, tendo ouvido, não ouve, tendo olhos, não vê, tendo mente, não compreende, tendo um coração, não sente, e tudo quanto existiu, existe e virá existir, está caminhando para um único lugar e dia e hora. Não sei, só Deus o sabe. Onde tudo e todos receberão uma sentença final de tudo quanto foi feito, vivido, realizado no passado, no presente e em futuro próximo. Por isso pregavam tantos profetas, juízes, atalaias de Yahweh, Moisés, Elias, João Batista, até mesmo o Senhor Jesus, que ordenou que os seus apóstolos também deviam pregar a seguinte mensagem. Já terminou aqui. A seguinte mensagem: arrependei-vos. Passo a registrar alguns versículos. Ezequiel capítulo 14, versículo 6, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, Mateus capítulo 4, versículo 17, Atos capítulo 2, versículo 28, Atos capítulo 3, versículo 19, Tiago capítulo 5, versículo 1. Por isso, neste dia, passo a dizer-vos, a todos vós, assim como os apóstolos e os profetas disseram, vi neste dia, eu, Judas Tadeu, na qualidade de apóstolo e profeta do Senhor, para dizer à noiva do Cordeiro, a menina dos olhos do Senhor, o corpo de Cristo, ao povo adquirido, ao povo escolhido, à geração eleita, a seguinte mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Tá